Estamos de volta com o Vida e Saúde falando sobre cirurgia plástica. A gente falou um pouco sobre a troca das próteses, né? Agora vai entender como é que é feito o implante de silicone. O doutor Edilson Pinheiro trouxe alguns vídeos pra gente, explicativos, né? E a gente já tá vendo o primeiro vídeo, doutor. O que a gente pode ver nesse procedimento aí? Bem, Marina, aí nós vemos uma imagem em 3D, né? Um desenho em 3D, onde fazemos a incisão aí no sulco da mama, né? Em torno de 3 a 4 centímetros, né? Aí você vê onde a localização da prótese. Esse em vermelho é o músculo e acima está a glândula. Então a prótese ela apenas empurra a glândula para frente, né? Ou seja, ele aumenta o volume nessa região. Você pode colocar tanto abaixo do músculo quanto acima do músculo. Nesse caso, nós vemos aí foi acima do músculo. Então ela empurra a mama toda para frente. E o que vai determinar se é abaixo ou se é acima do músculo? Exatamente, saber se a pessoa tem pele ou não, entendeu? São algumas que a gente faz no consultório, algumas avaliações para exatamente decidir. Mas o interessante as características de cada um. Como ela empurra a glândula para frente, por isso que não atrapalha a amamentação, não atrapalha o toque, a acessibilidade, não atrapalha exatamente porque a prótese ela apenas afasta o músculo da glândula, né? É onde podemos observar agora. Uhum. E a diferença na hora desse implante, né? O corte é sempre do mesmo tamanho, independente do tamanho da mama, como é que é? Isso aí, cada pessoa tem uma qualidade, tem uma maneira, né? A mama se apresenta de formas, inclusive na mesma pessoa, diferente, né? Então, é preciso uma boa avaliação com o cirurgião plástico, seja especialista da sociedade, especialista nessa área, para que ele possa fazer uma avaliação completa e decidir o melhor para a paciente. Muitas vezes escolhemos a prótese, não é o que é melhor para a gente ou o que ela deseja. Eu quero uma prótese de 300. Não é assim que se decide qual o tamanho da prótese. Fazemos a avaliação e decidimos, não, pode variar, né? Nós escolhemos 2, 3 tamanhos e na cirurgia escolhemos o melhor para ela. A mesma coisa, eu dou um exemplo bem simples, é como um sapato, né? Você não chega lá pedindo um sapato 30 ou um 42, não é assim. É o sapato que cabe no seu pé. A mesma coisa é a prótese, a prótese tem que ser exatamente aquela que serve para o seu corpo. Não adianta a gente querer botar uma prótese maior ou menor, se bota maior, fica aquele formato de bola, aquele formato que ninguém gosta, né? Artificial, né? Então, e se bota pequena, a prótese fica realmente que não tem volume e ela acaba não gostando. Tem que ser uma prótese ideal e adequada para cada caso. Então tem a harmonizar, né, com as características do seu corpo, por exemplo, de altura. Exatamente. Tem mulheres de 1,80 m, por exemplo, que você pode usar a prótese 350 ou 400, vai ficar perfeita, natural. Se você pegar uma pequena de 1,5 m, se você coloca uma prótese talvez de 300, vai ficar muito grande. Então não adianta porque minha amiga colocou 350, eu quero 350. Não dá para fazer isso. Então cada caso é um caso. A gente, voltando aqui a mostrar os tipos de prótese, eu vi essa aqui que tem um formato diferenciado. Ela também é para o seio, essa prótese aqui? É uma prótese pouco usada, é um formato de gota, né, que a gente utiliza muito pouco aqui, porque é mais para pacientes que já têm um colo mais desenvolvido e tal, e que apenas quer aumentar o volume embaixo da mama, né? Então utilizamos essa. E tem outras ali a perfil baixo, né? Essa aqui menor, ela praticamente quase também não se coloca. Essa aqui mais Essa aí é uma base baixa, né? E tem a outra que tem a perfil alta e a super alta, né? Que é uma daquelas ali. A super alta, que é aquela última ali. Essa aqui? É bem interessante essa prótese, porque as mulheres estreitas, que não tem nada de mama e querem aumentar, essa prótese é muito interessante. Então aquela mulher que a gente fala reta, lisa de tudo, isso, ela tem esse tipo de prótese como porque se você bota uma base mais larga, ela acaba ficando, passando um pouco para a axila. Qual o tamanho dessa prótese aqui? Se eu não me engano é 300. 300 ml. 300 ml. E assim, quando as mulheres chegam no consultório, elas precisam conhecer o tipo de prótese que vão colocar? Não precisa, acho que o bom médico vai decidir qual é o melhor, mais adequado para ela. A mulher ela fica muito ansiosa, né? Então ela quer saber mais, quer pesquisar, sabe? Com a internet foi ótimo. Sabendo mais do que o médico, né? Exatamente, com a internet está sendo ótimo porque elas têm uma variedade enorme de médicos que podem pesquisar, que podem olhar, entendeu? Mas a decisão é sempre do especialista, né? Então tem que escutar o médico, tem que escutar o médico, exatamente, porque se ela quiser muitas vezes do que ela quer, vai dar problema. Então é bom ouvir a opinião do profissional. Do outro lado, né, no outro extremo, tem aquelas mulheres que querem reduzir. E a gente também trouxe a animaçãozinha para mostrar, né, o doutor Edilson trouxe aqui para a gente, para a redução, né? No caso, a pessoa que tem muito seio, né?
O corte, ele é diferente, doutor? Muitas vezes, assim, por que o corte é diferente? Porque a mama já está flácida, muitas vezes já fizeram a segunda ou terceira gravidez, então a mama já está um pouco flácida, está um pouco caída. Então é muito interessante que quando muitas vezes a gente colocamos até a prótese, né, e fazemos a mastopexia com prótese. Exatamente para ela... então reduz e ainda coloca prótese. A maioria dos casos estamos fazendo isso, tem um resultado maravilhoso. Por conta dessa questão da flacidez e tudo. Exatamente, porque se você apenas, vamos supor, a paciente perdeu 20 quilos, né, então não vai ter tecido para levantar suficiente. Então essas pacientes que não têm tecido para você levantar, então nós colocamos a prótese e fazemos a cirurgia chamada mastopexia com prótese. E nesses casos, assim, tem diferença do tempo da cirurgia, de uma cirurgia de implante convencional, que o senhor falou aí que está sendo feita até em 40, 50 minutos? Exato. Desse tipo de cirurgia de redução? A redução demora um pouco mais, né? Geralmente aí vai em torno de 2 a 3 horas de cirurgia, é um pouco mais trabalhosa, requer mais cuidados, né? E devido aos pontos, o corte ser em formato de um T, né? Pode ser em formato de um pirulito, né? Que é apenas o corte vertical. Agora vai depender de cada paciente, porque existem centenas de técnicas, né? Se você for ver, é um arsenal muito grande de técnicas que existem tanto para colocação quanto para redução de mama. Como a gente está falando aqui, essas técnicas também evoluíram muito. Eu lembro que, assim, na minha infância, a gente via uma cirurgia de redução, ela tinha um corte na axila muito grande. Eu cheguei a ver isso com muita frequência, assim, entre tias e tudo. Exato, isso aí melhorou muito, né, com o passar dos anos, evoluíram as técnicas, mas muita coisa ainda se utiliza, né, a gente não consegue, por exemplo, uma mama muito grande, não dá para se reduzir com um corte minúsculo, né, então não tem cada caso, né, tem que ser bem avaliado. Falando ainda mais de forma geral, assim, sobre outras cirurgias, para não ficar restrito apenas à mama, a gente tem a lipoaspiração, a lipoescultura, né? Eu queria que você explicasse a diferença, o que é exatamente. A lipoaspiração difere um pouco da lipoescultura, muito simples, porque a lipoaspiração ela apenas retira a gordura do corpo. A lipoescultura, ela retira a gordura do corpo e se coloca em alguma outra região. Alguns colocam no glúteo, no suco nasogeniano para preencher. Então você pode retirar a gordura de um região do abdômen e colocar em qualquer outro local do seu corpo? Pode, né? Agora existe uma controvérsia muito grande dentro da própria sociedade se isso aumenta ou não os riscos de embolia. Né? Muitas pacientes querem colocar gordura no glúteo e alguns colocam, outros não. Eu particularmente não coloco por achar eu acreditar que essa gordura realmente pode cair no vaso e dar uma embolia. E então não vale a pena correr esse tipo de risco, Exato. Né? E quando essa gordura é colocada em outra região do corpo, em médicos que colocam, né? Ela permanece ali ou ela é absorvida? Em torno de 40% a 60% é absorvido. Né? Daí não sei se tem tanta vantagem também por esse motivo, né? Então, e ainda pode absorver de lados diferentes. E a diferença entre a cirurgia de lipoaspiração e a abdominoplastia, não mais complicado? A abdominoplastia é aquela cirurgia onde já existe a flacidez, né, de todo o abdômen. O paciente já teve também a segunda, terceira gestação, ou gente que fez cirurgia da obesidade, que perdeu 40, às vezes 50 quilos. Então, indicado mais nesse tipo de paciente. Ou seja, existe uma flacidez do músculo da diástase do reto, né, então isso aí está indicado bem a abdominoplastia. Normalmente fazemos a abdominoplastia junto com a lipoaspiração, não é? Porque costuramos toda a musculatura, tiramos o excesso de pele, como vimos aí no desenho, né? E fazemos a lipoaspiração de flancos e dorso. Quando essas pessoas chegam lá no consultório buscando esse tipo de cirurgia, né? Às vezes mais de uma associada, dependendo do caso, da necessidade, vocês aconselham também tratamento com outros profissionais? Como é que funciona esses inícios por exemplo, serviço? quando querem fazer, por exemplo, vesícula e abdômen, tem que ser muito bem avaliado, saber a equipe quem vai utilizar, e a equipe tem que ser muito bem coordenada para não estender por muito tempo. O ideal é que a cirurgia não se estenda por muitas horas, que acaba podendo prejudicar, o risco de infecção maior, o risco de recuperação também passa a ser mais demorado. Então a cirurgia tem que ser rápida e objetiva. E eu pergunto isso também porque a gente vê alguns casos que a pessoa tem necessidade de emagrecer antes de fazer cirurgia, ou como é que se comporta também depois? Tem aquele trabalho com outros profissionais, por exemplo, um nutricionista, um psicólogo, aí dependendo da necessidade? Muitas vezes indicamos ao nutricionista, até mesmo antes, ou endócrino, para ele chegar ao peso ideal e assim proceder o procedimento cirúrgico.
Agora também não adianta, vamos supor, você emagrece 30 quilos para fazer a cirurgia. Aí agora chegou janeiro, vou fazer a cirurgia. Aí depois ela não vai esquecer daquilo e vai engordar tudo de novo. Tem um efeito rebote muito grande. Então muitas vezes é melhor ficar com peso, já está com peso mais ou menos adequado, fazer a cirurgia e se programar com a nutricionista para que ela possa orientar bem e você mudar seus hábitos. Que a cirurgia não vai apenas, ela não vai modificar, não é só a cirurgia que modifica o corpo, é a mudança de hábitos, o exercício físico, a atividade física. Então tudo isso aí vai fazer com que a cirurgia ela saia bem feita e boa e por muitos anos, né? Se você faz uma lipo hoje, vou comer de tudo depois, 2, 3 meses, vai perder o resultado, vai estar pior do que estava antes. Aí não vale a pena. Não vale a pena. Então, quem se propõe a fazer uma cirurgia plástica, ela deve primeiro, ter a consciência de que tem que mudar os hábitos de vida. Ou seja, não fumar, todo diariamente fazer atividade física, ir para o nutricionista. Então, assim, ela vai conseguir por muito tempo. Ok, doutor Edilson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esclareceu muita coisa pra gente. A gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai tirar outras dúvidas com relação à cirurgia plástica daqui a pouco.